Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Nesta nossa aula de hoje, nós temos a aula de número 28. Então hoje nós vamos dar continuidade à correção de exercício da nossa última aula, beleza? E logo após nós começaremos a falar de um novo assunto. Nós estávamos falando sobre o que na nossa última aula? Nós estávamos iniciando o conteúdo de equações. Falamos sobre alguns princípios, tá? E agora nós vamos dar mais profundidade ao nosso assunto. Mas antes, vamos para as nossas questões que ficaram na nossa última aula. Beleza? Muito bem. Então, na nossa primeira listinha de exercícios, nós temos aqui mais situações envolvendo as possíveis equações, beleza? Na nossa quarta questão, diz o seguinte: escreva sentenças a seguir usando linguagem simbólica matemática. Na letra A diz assim: o dobro de um número x é igual a 20. O dobro é 2 vezes. O dobro de um número x é igual a 20. Beleza? Letra B diz: um número z aumentado de 82 é igual a 150. Olha como é simples. O número z aumentado, quando eu digo aumentado, quer dizer mais. Quer dizer uma soma. Beleza? Letra C. Se subtrairmos um número de x, então eu vou pegar o x e subtrair um número. Se subtrairmos um número x de 100, então fazendo a correção, se subtrairmos o número x de 100, seria 100 menos x. Obteremos 36. Beleza? E letra D diz o seguinte: a metade de um número, gente, a metade é todo número dividido por 2. A metade de um número é igual a 25. Fica muito fácil identificar esse número. Gente, que número dividido por 2, ou a metade dele é 25? Lógico que é 50, beleza? Mas não estamos ainda calculando, ok? Isso é só para dar mais sentido ao nosso estudo. Na questão 5 diz: escreva a equação correspondente a cada situação. Anteriormente, nós escrevemos uma sentença da linguagem portuguesa na simbologia matemática. Agora nós vamos escrever a equação correspondente. Tem alguma diferença? Não! Não tem diferença nenhuma, beleza? Primeira, quarta questão, eu poderia perguntar: escreva a equação correspondente a cada sentença. Daria na mesma, beleza? Então, vamos fazer as mesmas coisas. Ao triplo de um número, t, 3 vezes, tá? Ao triplo de um número t, adicionamos mais 40 e obtemos, é igual a 61, beleza? Então, quando eu digo adicionamos, é soma. Quando eu digo obtemos, é igualdade, beleza? Quando eu digo a metade, divide por 2. Quando eu digo retiramos, nós subtraímos. Então, é uma linguagem que a gente precisa acompanhar, beleza? Olha só o que diz aqui. Subtraindo 20 do dobro de um número y, então eu tenho o número dobro de y e eu vou tirar 20. Olha aí, ó. Tirando 20 do dobro de um número y, obtemos 160. Letra C. A metade de um número x, ou seja, x dividido por quanto? Quando eu digo a metade, por 2. Se eu dissesse a terça parte, eu dividiria por 3. Se eu dissesse a quinta parte, eu dividiria por 5. Como eu estou dizendo a metade, eu vou dividir por 2. A metade de um número x aumentada quer dizer o quê?
mais do próprio número x, então mais x, é igual, agora sim, aqui está dizendo direto, é igual a 96. E na letra D, diz, o quíntuplo de um número x, o quíntuplo de um número x é igual ao triplo desse número, aumentado de 62. Então, vamos transformar isso numa linguagem denominada equação. O quíntuplo de um número x é 5 vezes o número x. É igual ao triplo do número x aumentado de 62. Beleza? Muito bem. Nós temos aqui várias equações. Todas elas não deixam de ser linguagens simbólicas da matemática. Beleza? Muito bem. O que nós temos agora? Vamos agora para outra situação. Na questão 6, diz assim: daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra x, escreva uma equação que permita calcular a idade que Karina tem hoje. Então, a Karina tem hoje x anos. Mas daqui a 5 anos, ela terá 37 anos. Então, essa é a idade de Karina hoje. E daqui a 5 anos, ela terá 37. Ou seja, hoje mais 5 será no futuro 37. Essa é a situação. Está pedindo para calcular a idade de Karina? Não. Escreva uma equação que permita calcular a idade de Karina que tem hoje. Isso aqui nos permite, beleza? Questão 7. A diferença entre as idades de Mariana e Gabriela é 2. Isso quer dizer que a diferença entre elas é 2. Beleza? Então, a idade de Mariana menos a idade de Gabriela é igual a 2. Isso quer dizer que alguém é mais velho, beleza? Então, se Gabriela tem hoje 23 anos e é a mais nova, usando a letra x, escreva uma equação para calcular a idade de Mariana. Então, eu vou dizer que Mariana tem x anos, tá? Menos 23 igual a 2. Beleza? Essa é a situação envolvendo a equação para se calcular a idade de Mariana, que é a mais velha. E é muito óbvio, se a Mariana é mais nova, tem 23, e a diferença é de 2 anos, a Mariana tem 25, né? Olha só, 25 menos 23, 2. Beleza? E a nossa questão 8 diz assim: uma prefeitura aplicou 850 mil reais na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche foi 250 mil. A expressão que representa o custo do parque em R$ 1.000 será: nós temos 850 mil para 3 creches, ok? Então, se você pegar aqui, o custo de um é 250, 3 vai dar 750. A expressão que representa o custo do parque em R$ 1.000 vai ser 850 mil. Eu teria assim, 850 mil, tá? Vai ser igual a quê? Vai ser igual a 750 mais
o que sobrou. Beleza? Porque se você pegar 850 menos 750, vai dar 100 mil. Se uma creche é 250, 3 vai dar 750. Se ele aplicou 850 mil, então tem que sobrar ainda 100 mil. Beleza? Então eu posso dizer seguramente que 750 mil mais x vai ser igual a 850 mil. Beleza? Muito bem. E a 9 diz o seguinte: duas caixas são colocadas em uma balança que marca 68 quilos. A massa de da caixa maior é igual ao triplo da caixa menor. Usando letras, represente esse fato em uma equação. Então, vamos pegar a caixa menor e somar com a caixa maior. Não é 3 vezes? Então, essa é a caixa maior. Juntando tudo dá 68 quilogramas. Essa é a equação que representa o fato analisado. Beleza? Eu poderia também dizer que a caixa maior seria x e a caixa menor seria 1/3 de x, igual a 68. A primeira situação, 3x é maior. E na segunda situação, x é maior. Beleza? Muito bem. Gosto muito de usar a primeira situação. É muito mais prática. Muito bem. Vimos aí várias situações envolvendo as equações. Agora nós vamos falar sobre conjunto universo e solução de uma equação, tá? Eu poderia resumir a ideia de conjunto universo, um conjunto de valores que eu poderia utilizar na equação para tornar a equação verdadeira, tá? Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, diz o seguinte: qual é o número cujo triplo mais 6 dá 21, tá? Qual é o número, que eu não sei x, cujo triplo mais 6 é igual a 21. Se você observar, 3x vai ser igual a 15, ok? Porque 15 mais 6 é 21. Mas 3 vezes quanto dá 15? 5. Então, o número 5 é o número cujo triplo, né? 3 vezes 5, 15, mais 6 dá 21. Beleza? A outra situação, a metade de um número é x dividido por 2. Mais o seu dobro, mais o dobro de x dá 20. Beleza? Então, a metade de um número mais o seu dobro dá 20. Quanto é a metade de 8? 8 é 4. Quanto é 2 vezes 8? 2 vezes 8 é 16. 4 mais 16, 20. Beleza? Então, o nosso número é 8. Eu quis apresentar aqui para vocês as equações para continuar trabalhando essa ideia, beleza? Mas o que nós podemos afirmar aqui com mais segurança é que nós tínhamos alguns números na primeira questão. 1, 8, 5, 9, 2, 4, 10 e 3. O que nós observamos aqui? Nenhum deles que não seja o 5, tá? Calculando o triplo dele, somando com 8, com 6 dá 21. Nenhum. Isso quer dizer que eu tenho um conjunto de números que eu chamo de conjunto universo. E somente um deles torna verdadeira essa situação.
Então, o único que torna verdadeira a situação, nós vamos chamar de quê? De solução da equação. Então, eu posso diferenciar conjunto universo, professor, é uma coisa. E conjunto solução é outra coisa. Mas ambos estão interligados. O conjunto universo é um conjunto de vários números. E a solução é aquele que é a solução da equação. É aquele que torna a verdadeira igualdade. Então, o conjunto solução da primeira é 5. O conjunto solução da segunda é 8. E o universo são todos os outros. Beleza? Então, é isso. Ok? Vamos então para a próxima situação. Mais uma vez, falando sobre conjunto solução e conjunto universo, nós vamos falar aqui o seguinte. Temos aqui qual dos elementos do conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, podemos colocar no lugar da letra X para obter a verdadeira igualdade entre X mais X mais 2 igual a 6. Se você olhar, só olhando você já sabe a resposta. Que número somado com 2 dá 6. Não tem outro, tá? Você pode usar o 0, pode usar o 0, pode usar o 1, pode usar o 2, o 3, o 5, mas nenhum deles somado com 2 dá 6. Apenas o 4. É tanto que quando você vai substituir aqui, ó, é falso, é falso, é falso, é falso e aqui, ó, verdadeiro. E o último é falso. Então, definição. Todos os elementos do conjunto A vamos denominar como conjunto universo. O número que torna verdadeira a igualdade, nós vamos chamar de conjunto solução ou raiz da equação. O que é o conjunto universo? É o conjunto de todos os números em uma determinada situação. O que é o conjunto solução ou raiz da equação? Aquele número pertencente ao universo. Professor, e pode acontecer de o número da solução não fazer parte do conjunto universo? Pode. Então, essa equação não admitirá uma solução, porque só admite solução se pertencer ao conjunto universo. Apesar de ser uma resposta para o nosso problema. Beleza? Muito bem. Então, nós temos aqui uma outra situação. Acompanhe comigo, ó. Acompanhe comigo, que diz o seguinte. Qual é o número natural que podemos colocar no lugar de x para tornar verdadeira a igualdade? 3x igual a 15. Em outras palavras, que número triplicando dá 15? Será que se eu triplicar o 0 dá 15? Não. Será que se eu triplicar o 1 dá 15? 3 vezes 2 é 15? 3 vezes 3 é 15? 3 vezes 4... 3 vezes 5 é 15? Opa! Aí sim, professor. Eu posso afirmar seguramente que 5 é o número que torna verdadeira essa igualdade, tá? Então, os números naturais, todos os naturais, de todos eles, apenas o 5 torna verdadeira essa igualdade. Então, eu posso dizer que o conjunto universo são todos os naturais e o conjunto solução é o número 5. Beleza? Então, o que nós temos aqui na próxima situação? Qual é o número inteiro
que podemos colocar no lugar do y, aqui nós temos y mais 1 igual a menos 5. Fazendo a substituição, nós vemos que menos 6 é o número inteiro. Se você pegar menos 6 mais 1, dá menos 5. Beleza? Então, meu conjunto universo seria igual aos números inteiros. Beleza? E o conjunto solução seria menos 6. Beleza? Então, pessoal, nós vamos finalizar a nossa aula por hoje. Beleza? Porque o nosso tempo já encerrou. Agradecemos a todos a presença, ok? Agradecemos a todos a presença e daremos continuidade ao assunto de equações na próxima aula, beleza? Então, pessoal, valeu, até a próxima, tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Meus amores, desejo de coração que esteja, mas eu sei que está, porque Deus é com cada um de vocês. Professora Vera chegando aqui para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa, nossa penúltima aula, viu, gente? E hoje ela vai acontecer, como sempre, nos últimos dias, na companhia do nosso amigo Eli Batista, o intérprete mais charmoso, né, Eli? Gente, pegando o seu passaporte, que a viagem hoje vai ser muito legal. Unidade 8, capítulo 1, vamos falar de artigo de opinião. Já viu sobre isso no 6º ano, que eu sei. A gente vai dar uma aprofundada. E vou lhe dizer, você vai continuar também ainda no 8º e 9º ano, ok? Preparados? Passaporte na mão? Vamos lá então. Sobre o artigo de opinião. Lindas e lindos de Deus, o artigo de opinião é um gênero que pertence à esfera jornalística, tá? E suas características quanto ao registro e à progressão argumentativa podem e variam de acordo com o veículo em que é publicado e conforme o estilo da pessoa que escreve o texto. Claro, né? Cada um tem o seu estilo, o estilo no que se refere ao escrever. Mas o que vai ser escrito, como vai ser escrito, né? Essa progressão argumentativa, todas as características que envolvem o artigo de opinião, vai depender do veículo, né? Varia de acordo com o veículo onde esse artigo será ou pretende ser publicado. Nós temos aqui um exemplo, tá? O vírus somos nós. Né? Só para você ter uma noção aí do artigo de opinião, mas você pode pesquisar, até como sugestão. Pesquise para ver os vários formatos de artigo de opinião com temáticas diversificadas, tá? Em um artigo de opinião, o produtor do texto ele busca convencer e influenciar o leitor acerca de uma ideia. Preste bem atenção. Ele busca convencer e influenciar você, leitor, eu, leitora, né, acerca de uma ideia. Então, ele vai ter todo assim, esse preparo estratégico para que isso aconteça. Por isso, ele vai construir a argumentação em favor de determinada posição crítica e vai procurar refutar, né, as opiniões contrárias. O que seria se refutar? Debater, rebater, na verdade, rebater, né? Para como se fosse assim, ó, anular as opiniões contrárias à tese que ele defende. Porque se ele quer convencer você, ele vai lançar mão dos argumentos necessários para isso. E se acontecer de ter opiniões contrárias, ele vai rebater essas opiniões. É isso que quer dizer a palavra refutar, ok?
Os argumentos utilizados no artigo de opinião, eles podem ser elaborados por meio de diversas estratégias. Entre essas estratégias, nós temos inserção de vozes de autoridades que endossem a opinião dada pelo autor. Bom, o que seriam, quem seriam essas autoridades? Pessoas que têm conhecimento da temática abordada nesse artigo, tá? Pessoas que têm um profundo conhecimento. Então, tendo essa participação no artigo, olha só como ele já vai, fortalecendo as fronteiras da tese dele para que ele possa convencer você. Ainda ele usa como estratégia dados numéricos obtidos em sites oficiais relacionados ao assunto em foco. Porque é preciso, não basta apenas falar sobre uma temática, sobre um assunto e não ter como provar, como demonstrar através de dados que isso é fato, é ou foi fato, ok? Ainda, esses sites oficiais ou em revistas, livros de jornais, todos esses veículos, eles vão dar esses dados como uma forma para a pessoa que vai produzir o artigo dele solidificar a tese dele. E também ele pode lançar mão de exemplos baseados em fatos que corroboram a tese defendida por ele, tá? Porque tudo que ele quer com essas características, com esses argumentos, é convencer o leitor, nos convencer de que aquilo que ele está falando é importante que você saiba. Muitas vezes ele até, através desse artigo, leva você a concordar na íntegra com a opinião dele. Vai depender das estratégias utilizadas, ok? Ainda sobre o artigo de opinião. Em geral, o leitor de um artigo de opinião, ele pretende conhecer um ponto de vista ou uma posição sobre um determinado assunto. Claro, ele vai ler aquele artigo porque ele quer conhecer o pensamento daquela pessoa que escreveu sobre aquele assunto. Qual é o ponto de vista? Muitas vezes, a partir desse conhecimento, ele vai produzir o seu, ele vai formar o seu ponto de vista, tá? Nesse gênero, qual é o gênero, gente? Artigo de opinião. Mais importante do que apresentar os fatos é convencer o leitor a concordar com a opinião defendida. Então, para você ter uma ideia, o que é mais importante, tá, no artigo de opinião é convencer você, leitor, da opinião defendida. Não é nem a coisa em si, é lhe convencer dessa opinião que ele quer defender a partir da sua tese, do seu ponto de vista sobre esse assunto, ok? Em um artigo de opinião, os primeiros parágrafos contextualizam o tema tratado no texto, marcando a posição do autor sobre ele. Tá? Nos primeiros parágrafos, você vai ter toda uma noção, toda uma ideia da temática tratada, tá? E da posição, do posicionamento do autor desse artigo sobre este tema, tá? O parágrafo de conclusão, ele vai retomar as ideias apresentadas anteriormente e apontar soluções para os problemas levantados no texto. Então, além de fazer essa retomada, tá, das ideias apresentadas, ele vai sugerir, ele vai apontar soluções para a problemática apresentada em seu artigo. Isso é importante, não é só simplesmente escrever sobre algo ou talvez até criticar, mas é mostrar e apontar possíveis soluções a partir do seu ponto de vista, do seu quem, do autor do artigo de opinião. Vamos conhecer agora os tipos de argumento. Em um artigo de opinião e em textos argumentativos, em geral, o autor ele precisa refutar argumentos contrários. Sempre será necessário ele rebater esses argumentos contrários, porque senão ele não vai conseguir fazer com que você seja convencido do seu ponto de vista, tá?
Quando ele rebate, ele quer o quê? Que a opinião dele prevaleça, tá bom? O argumento usado para combater outro é chamado de contra-argumento. Então, se você lê um artigo de opinião e você não concorda com o que você leu nesse artigo e você quer escrever algo rebatendo o que você leu, saiba que você está produzindo um contra-argumento, tá bom? Para elaborar contra-argumentos, o autor precisa ter noção de quais ideias contrárias às que defende são mais recorrentes entre seus leitores. Então, quem vai ler, tá? E quais são as ideias contrárias que essas pessoas que leem podem ter a respeito do que está sendo escrito, ok? Então, assim, quando alguém vai elaborar um contra-argumento, né? Você sendo o autor do contra-argumento, precisa ter noção de quais ideias contrárias às que você defende são mais recorrentes, tá? Elas podem influenciar mais pessoas, ok? Podem fazer parte daquelas pessoas, do que elas pensam, do que elas opinam a respeito do assunto tratado. Um tipo de argumento que pode ser empregado em um artigo de opinião é o argumento de autoridade, que é quando o autor do artigo cita especialistas ou instituições reconhecidas para dar credibilidade ao seu ponto de vista, tá? É claro que ele precisa fazer isso. Tudo o que ele quer é que você seja levado a pensar como ele, a partir do seu próprio ponto de vista. E se ele utiliza argumento de autoridade, ou seja, pessoas especialistas ou instituições, né, que possam dar credibilidade a esse ponto de vista, ele vai estar tranquilo de que está com grande possibilidade de levar você a aceitar o seu próprio ponto de vista, tá bom? Outro tipo de argumento que pode ser utilizado são os exemplos que oferecem aos leitores fatos concretos e principalmente comprovam que a opinião defendida não é baseada apenas em impressões pessoais. Na verdade, um artigo de opinião, se ele for feito só com base em impressões pessoais, ele não vai nos passar nenhuma credibilidade, tá? E uma das formas de ter essa credibilidade, né, são essas coisas que comprovam, né, essas opiniões de pessoas que são especialistas na área, que têm esse conhecimento, e isso possa ser comprovado, tá bom, meus amores? Entenderam então? Então, foi o que nós tínhamos, é o que nós tínhamos que ver sobre artigo de opinião. Vamos de leitura agora? Para você, nas páginas 262 e 263 do nosso passaporte, você vai ler aí sobre artigo de opinião, reprogramando o futuro da educação. Gente, eu peço que vocês leiam, é importante, temática voltada para a educação nesse artigo de opinião. Leia e veja se você concorda com a opinião que está neste artigo, ou se você discorda, porque se você discordar, construa um contra-argumento, ok? Exercite, pratique, porque aí você vai estar, né, produzindo textos e isso é muito bom. Mas para isso você deve ler, tá bom? Para ter essa fundamentação necessária para o seu contra-argumento, tá bom? Bom saber aí na página 266, eu separei, até fiz questão de botar aí, do jeitinho que está em nosso material, o anote aí, ó. Há várias formas de expressar uma opinião. Os adjetivos e os advérbios são palavras que podem atribuir valores aos seres e às ideias. E seu uso em um artigo de opinião pode enfatizar a ideia que o autor pretende transmitir ao leitor. Ou seja, o uso dos adjetivos e advérbios, tá? Eles podem enfatizar a ideia que o autor pretende transmitir
ao leitor. O emprego da primeira pessoa do plural é uma estratégia que pode ser utilizada em determinados textos argumentativos para aproximar autor e leitor, sugerindo que eles, partilham os mesmos problemas e as mesmas ideias. Então, o que você percebeu? Nós temos aqui uma síntese do que é importante você saber ainda sobre artigo de opinião. Mas quer uma sugestão para ficar ainda melhor? Resolva as atividades das páginas 264, 265 e 266 e assim você vai internalizar o que nós vimos hoje sobre o artigo de opinião. Tudo que é importante, de extrema relevância, para que você até possa e deve produzir o seu próprio artigo de opinião, tá bom? Sugestão: procure uma temática que você acha interessante, que tenha conhecimento, mas leia mais sobre. Se for o caso, escute pessoas, autoridades nessa temática e aí produza o seu artigo. E assim você vai estar se preparando para quando chegar no final do médio, no final dele, estar pronto, né, para produzir um artigo, se for preciso e se for sugerido, na prova de redação do Enem, tá bom? Sempre é tempo de começarmos a nos preparar, ok? Gente, e não esqueçam, para você internalizar aí os boxes, anote aí, você sempre de olho, páginas 264, 265 e 266. Faça uma nova leitura, releia quantas vezes for necessário, tá? Você internaliza com certeza lendo. Quanto mais nós lemos, mais aprendemos. Tá bom? Tô ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta a se encontrar para a nossa última aula, tá? De língua portuguesa, para a nossa última viagem. E só lembrando, meus amores, que a pandemia não acabou, portanto, continuemos com todos os cuidados necessários para preservarmos a nossa vida e a vida de todos os que amamos, tá? Precisou sair de casa? Use máscara, mantenha o distanciamento social. Olha aí, o vírus está aqui circulando em nosso meio. Muita gente nem tomou a primeira dose ainda, tá, gente? E isso é preocupante. Quando você voltar para casa, lave bem suas mãos com água e bastante sabão, detergente, preservando a sua vida dos seus e assim juntos vamos vencer sim, com Deus, essa pandemia. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!